Boa noite, Eliette, Duda, bem-vindas. Aguardar mais um minutinho que o pessoal está entrando. Érica, eu ia te convidar aqui, mas tu já recebeu. Sim, agora eu te vejo e te ouço. Então, Agora eu tô vendo aqui que entrou. Ah, Eliette. Ah, eu não estava vendo. Boa noite, Eliette. tá vendo todo mundo agora, ouvindo? Não, um nome só vi. Um nome, mas tá bom. Então, para quem já está aqui, né? 8 horas, falta um minutinho. Para quem vai ver depois, vai ficar gravada, né? A gente vai deixar ali depois. Então, para quem está entrando agora e não me conhece, eu sou a Érica. Eu tô aqui na cidade de Encantado. Trabalho com as terapias integrativas, com reiki, com as barras de axis, com florais, com a terapia multidimensional. E a Cristina, sim, conheço ela há um bom tempo já, mas na verdade foram as terapias que nos né? Promoveu o nosso reencontro. E hoje a gente veio aqui conversar um pouquinho, então, sobre as nossas criações e as nossas limitações. Por que que a gente se limita tanto e não consegue criar tudo aquilo que a gente deseja e por um momento assim, né, por uma faísca, a gente deseja aquilo e daqui a pouco se foi. Daí já parece que é impossível, a gente não consegue mais. Então esse é o convite para hoje, a gente conversar um pouquinho sobre isso. E a gente gosta de fazer essas lives também, né, para que a gente chama no Axis facilitar a consciência. Nós somos facilitadoras de barras de Axis, que é quem pode fazer os atendimentos e dar os cursos de barras. E o facilitar a consciência é isso, né? É trazer consciência para a gente. Que a gente pode fazer diferente, que tem como mudar isso. É isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje à noite aqui. Isso aí. E eu sou a Cristina Marnit, também, para quem ainda não me conhece, alguns que estão aí já me conhecem. Eu moro na cidade de Lajeado, então atendo aqui na cidade de Lajeado, também com terapias integrativas, barras de axis, facelift, facilitadora, então, de barras de axis. E isso que a Erika falou, o que a gente faz é com o intuito de dividir. A gente sempre fala, né, Érica? A gente estuda quando a gente começa nesse processo de trabalhar com uma área muito diferente da que nós viemos, né? Eu vim da área da administração, eu era professora universitária por 23 anos, mestre em administração. A Érica, da área de contábeis, então a gente vem de áreas diferentes, né, dessa área que a gente está agora, de terapias, né, trabalhando com o bem-estar das pessoas. Então a gente começa a estudar bastante. A gente começou com um curso de barras de axis, e aí depois tu vai começando a estudar mais e começa a entender, né, como é que funciona isso para que a gente saia tanto desse julgamento, por que que a gente controla tanto. E a gente fala, a gente tem que dividir esse conhecimento, não faz sentido a gente ficar com isso só para a gente. É por isso que a gente estuda, é um dos nossos intuitos é levar melhor qualidade de vida para as pessoas. Então, hoje nós falamos. Vamos trazer isso para as pessoas. Por que que a gente não cria mais? O que que nos limita? Escrevam aí. A gente colocou algumas coisas sobre o que que a gente vai falar na live, mas escrevam o que está limitando vocês. Porque daí a gente pode abordar, porque a gente às vezes traz um roteiro, mas a gente pode falar de outras coisas também. O que que vocês acham? Por que que vocês se limitam? Que seja no trabalho, no relacionamento, com dinheiro. O que que faz vocês se pararem? O que que limita vocês? Escrevam aí. Daí a gente pode falar sobre isso também. Luísa, Jussara, bem-vindas aqui também. E antes de começar, assim, entrar, né, nos 5 passos, a gente vai trazer aqui para vocês hoje 5 passos para criar mais.
Mas antes de trazer esses passos, assim, gostaria de dizer que independente da situação que você se encontra hoje, seja lá o que for que está acontecendo, que não está legal, que tu quer mudar, né? Que parece que não tem solução, independente de tudo isso, de como você está hoje, lembrem-se que vocês são muito mais do que isso. Muito mais do que isso que está acontecendo contigo hoje. Nós somos muito mais. Nós podemos muito mais. Às vezes a gente não tem noção da força que a gente tem. Então, o que está acontecendo hoje é uma situação e ela pode ser mudada. Então, gostaria que vocês podem até fechar o olho um pouquinho e internalizar isso, né? Que vocês são muito mais do que isso. Todos vocês são muito mais do que isso. E a gente veio aqui para ser mais do que isso. A gente não está aqui só para acordar, trabalhar, pagar boleto e dormir. A gente está aqui para muito mais do que isso. Então, vamos começar a quebrar essas limitações, tudo isso que está nos trancando hoje. Bem-vinda, Dai. Cristo, quer falar alguma coisa antes de começarmos para os 5 passos, então? Não, eu acho que é isso mesmo. Só se vocês puderem escrever, porque acho que isso é o legal, é ter a interação. O que que vocês pensam que limita vocês? E botem sim coraçãozinho, coloquem, né, as reações. Isso faz com que a live vá para mais pessoas, enviem para pessoas também, porque eu tenho certeza absoluta, gurias, até agora só entraram mulheres, né, Érica? Como eu só enxergo uma aqui, só entraram mulheres. Vale mais. Eu. Quem quer Hã? Vale mais RS. Ah, tá. Eu tenho certeza absoluta, mas absoluta, que todos nós temos coisas que nos limitam. A gente já está conseguindo, né, dar alguns passos bem maiores que a gente não imaginava. Um deles é fazer mudança de carreira, transição de carreira. Para que a gente faça uma transição de carreira, a gente tem que enfrentar muitas coisas. Se a gente ficar se limitando, que é o que a gente vai falar, dos 5 passos, um deles é pare de se julgar, ou pare de ouvir o julgamento dos outros. Se a gente não fizesse isso, a gente estaria na mesma situação que a gente estava. E que se a gente não achava aquilo bom, e se a gente não tomar alguma atitude diferente, a gente não vai mudar. Então, essa consciência de que, e que não é, mas eu não vou falar porque daí parece que isso é uma fraqueza. Não, apenas a gente tem coragem, não tem nada de fraqueza. Porque é uma questão de coragem. Admitir primeiro, primeira coisa, a gente precisa reconhecer. Olha, algo não está bom, algo está me limitando. O que que é que está me limitando? Como é que eu posso mudar isso? O que que eu posso fazer para isso mudar? Né? Então, eu gostaria que vocês colocassem ali o que que vocês acham que está limitando vocês, o que que vocês gostariam de mudar, que vocês não estão conseguindo mudar, para a gente poder contribuir com vocês. Isso, porque às vezes a gente nem sabe o que está limitando, né? Então, talvez coloquem ali o que vocês querem fazer hoje que não estão conseguindo. Mudar. Uhum. Então, vamos lá. O primeiro passo que a gente quer trazer aqui para vocês é faça perguntas. O que quer dizer isso? Quando a gente começa a estudar sobre as barras de Axis, a gente descobre que a nossa mente mente muito pra gente. Né? E que a gente aprendeu que a gente sempre precisa ter uma resposta certa para tudo. Só que o que acontece? Imaginem que a nossa cabeça é como um computador. Então, tudo que a gente aprendeu ao longo da vida ficou gravado ali. E aí, quando a gente quer fazer alguma coisa, por exemplo, ali, a Dai colocou financeiro, limita quase tudo. A gente faz a gente quer mudar alguma coisa e a mente busca a resposta que ela tem lá gravada dentro da mente. Ela não vai te trazer uma resposta diferente. Ela só vai trazer o que ela já viveu. Então, a gente continua voltando para o passado. E aí a gente fica... Oi. Eu estava aqui escrevendo, eu não sei nem se tu viu que eu mudei lá no nosso, porque a gente faz um arquivo compartilhado, tá, gurias? Senão a gente não sabe o que uma outra vai falar, a gente compartilha.
E olha o que eu não sei nem se eu escrevi isso, mas o que eu estava vendo, assim, das anotações que a gente tem, quando a Dai falou que financeiro limita quase tudo. E se a gente invertesse? E se nós estivermos limitando o nosso financeiro para poder ter controle sobre a nossa vida? Porque a gente pode pensar, e se algo for muito grande, eu não tenho mais como controlar. E inconscientemente a gente limita o financeiro da gente. É, Que crenças a gente traz que limitam o nosso receber, que pode ser dinheiro e outras coisas também. Que crenças a gente tem que limitam que a gente receba das coisas, de dinheiro, das pessoas, receba da gente mesmo, o amor da gente. Então, quanto isso já é uma crença que a gente tem, que se a gente não faz as coisas, quem está nos limitando é o dinheiro. Talvez o dinheiro esteja apenas sendo uma justificativa que nós criamos para nós não fazermos algumas coisas. E não é consciente, tá, Dai? Não é que a gente pensa, eu não vou ter dinheiro quando eu não preciso fazer. Mas como a gente tem crenças que pode ser que venham lá da nossa infância, que a gente teve uma situação de vida mais difícil. Eu até fiz um vídeo esses dias sobre isso, falando sobre dinheiro, que a gente teve essa experiência de que dinheiro é algo difícil de ter. Tem que trabalhar muito duro para ter dinheiro. Eu nunca tinha dinheiro na minha família. Para honrar a minha família, lá no meu inconsciente, eu continuo tendo que ter dificuldades financeiras. Eu continuo não tendo dinheiro e eu penso que eu não faço as coisas por causa do dinheiro. E se eu fizer elas e depois o dinheiro vier? Isso que a gente chama de ter consciências, né? A gente chama de facilitar, que é fazer com que a mente da gente comece a pensar de uma forma diferente. E se eu escolher primeiro, eu faço a escolha para depois vir o dinheiro. Porque se eu sempre achar o dinheiro me limita, eu nunca escolho nada diferente, nunca vai acontecer nada diferente. e aí a gente entra com as perguntas, então, É. como a gente pode mudar. Porque quando a gente diz, é financeiro, limita quase tudo, é uma definição. Eu já estou concluindo e definindo que eu não tenho dinheiro e que por causa disso a minha vida trava, né, Dai? Então, se a gente começar a inverter isso, porque isso é a mente que traz pra gente, é a mente. E o que é acessar consciência, né? A gente fala facilitar a consciência, acessar a consciência. É acessar muito mais do que a gente sabe, muito mais do que a gente pode, além da nossa mente. E o Axis trabalha dessa maneira, fazendo as perguntas, que é para sair da mente lógica. Então, quando tu faz uma pergunta, tu dá uma enganada, digamos assim, na mente, e aí começa a vir mais possibilidades. Então, o que se requer para eu ter mais dinheiro? Já é diferente, né, de dizer eu não tenho dinheiro. O que se requer para eu ter mais dinheiro? Que outras habilidades eu tenho? Que outras fontes de renda eu tenho que eu jamais imaginei? E aí, fazendo essas perguntas, começa a abrir. Né? Não é para ter uma resposta imediata, mas é para ter uma consciência. Então, daqui a pouco vai te vir, né? Um insight, alguma ideia, alguma outra possibilidade que tu jamais imaginou, que a tua mente não imaginou, porque ela só busca aquilo que já está gravado lá dentro. E essas perguntas a gente pode fazer para tudo, para todas as áreas da nossa vida. E perguntas abertas, assim. Então, o que se requer para que o dinheiro apareça? O que se requer para que o meu relacionamento seja melhor? Né? Para quem É não como, tem, né? como a Daia falou em dinheiro, outra coisa que pode ser muito também da nossa crença, quando a gente fala das crenças que a gente tem, é baseado na nossa criação, na nossa cultura, no meio que a gente está, que a gente vive, e daqui a pouco a gente foi ensinado que eu vou ter um emprego, daqui a pouco, tem que ser CLT, tem que ser concurso público. E que é só Eu vou ter mais isso nada e que eu essa é a minha única fonte de renda. Mas quem disse que eu não posso fazer outras coisas e que eu tenho que ficar como uma fonte de renda?
Assim como eu e a Érica, a gente está sempre conversando, nós atendemos como terapeutas, mas nós damos o curso de barra de Axis, nós fazemos workshops, nós podemos fazer atendimentos online. Quer dizer, quantas possibilidades nós temos que eu, pelo menos há 2 anos atrás, nem cogitava. Ontem Para mim, mesmo eu... para mim era aquele trabalho que eu tinha na universidade. Eu não pensava em outras coisas. Ontem mesmo eu atendi uma menina, daí eu disse, olha, se tu me... Disse pra ela, né? Se tu me dissesse há 5 anos atrás, tu vai trabalhar com terapias e tu vai atender pessoas, eu ia dizer, kkk. Claro que não, né? Na minha mente lógica, eu ia trabalhar com contabilidade até os 100 anos. Então, eu nem imaginava. E foi com as barras, né? Quando eu fiz. E quando eu fiz não era para atender, eu fiz para mim. Geralmente a gente... Até aproveitando, né? Quando tu faz um curso de barras, às vezes as pessoas pensam que é só para ser terapeuta. Não é. É uma transformação para tua vida. É para te mudar o que não está funcionando na tua vida. E foi a partir daí que a gente aprendeu o que a gente chama essas ferramentas, né? Para começar a fazer perguntas. Tem inúmeras ferramentas lá que a gente aprende. E que começou a abrir. Então, assim, transformou, né? Transformou a vida. Então, o primeiro passo, assim, é sair dessa mente lógica. Né? O primeiro passo que a gente pode dar é através das perguntas. Quando tá ruim, uma coisa que não consegue resolver, como pode melhorar isso? O que mais é possível aqui? Que outra possibilidade tem aqui que eu jamais imaginei? Eu até anotei ali para mim, daqui a pouco, naquilo que a gente percebe que está com dificuldade. Quando fala em criação, normalmente a gente pensa mais em negócios, Isso. né? Até no financeiro. Mas, eu tenho um negócio, ou eu tenho um trabalho lá onde, né, na empresa onde eu trabalho, mas isso não está fluindo, não está legal. Eu estou percebendo que isso está pesado. E quando está pesado para a gente, a outra ferramenta que a gente aprende no Axis, que é muito legal, quando a gente está no curso, a gente faz para as pessoas, assim, elas chegam a dizer, uau, como o corpo da gente sabe, quando algo é leve, aquilo é verdadeiro para ti, tu faz com um brilho nos olhos, tu está feliz. Quando algo é pesado, é porque tu tá fazendo porque tu tem obrigação, porque tu precisa fazer, porque tu tem que ir lá trabalhar para ganhar aquele salário, para pagar contas. E se vocês percebem, não está fluindo, perguntem. Vocês podem estar pensando quem não está acostumado, mas perguntar para quem? Perguntem. Existe uma energia muito maior do que cada um de nós. A gente é energia. O universo é energia. Perguntem, se vocês quiserem usar Deus, o que vocês quiserem, perguntem. O que se requer para que eu consiga ter o trabalho que me realizaria? Qual é a vida que eu quero ter? Às vezes nem a gente não sabe. Qual é que é a vida que me deixaria feliz? Perguntem, sem querer vocês darem a resposta. Porque se vocês derem, o cérebro da gente, ele só responde aquilo que ele já tem experiência. Se eu quero mudar, se eu for com base em tudo que eu já fiz e eu já sei, é difícil mudar, né? Quando se fala em inovação, quando tu vai pensar numa inovação, tu não pode buscar só o que está dentro da tua cabeça, né? As pessoas que são gênios, eles têm que buscar algo que está além, eles têm que ir para a consciência fora dessa mente lógica que eles já têm. E aí, senão eles só vão trazer. É, O Steve Jobs fazia, antes dele ter reuniões importantes, ele se retirava das reuniões, ele fazia uma técnica de mindfulness, que é uma meditação no estado presente, porque ele dizia que ele tinha que sair da mente lógica para achar respostas que a mente lógica dele não encontraria. Isso que o Axis faz. Porque ele sabia que se ele buscar tudo aquilo que ele já sabia, que queria trazer de novo. Então, ele se retirava tempo antes da... Isso a gente está vendo num curso de pós-graduação, né? Que eu e a Erika estamos fazendo, de neurociência. Então, o que a gente fala aqui não tem nada de holístico. Não. Isso é neurociência, é física quântica, como funciona a mente da gente, como a gente funciona com energia, como o cérebro funciona, como as nossas moléculas funcionam. E aí ele se retirava
antes de uma reunião, de uma decisão muito difícil, para que ele visse novas possibilidades. É isso que a gente fala com perguntas, que apareçam novas possibilidades para que a gente possa fazer escolhas. Se eu tenho só uma possibilidade, o que eu vou escolher? Hoje tem feijão para comer, eu tenho que comer feijão. Agora, se eu tenho feijão, arroz, bife, massa, eu posso escolher. No livro da Simone Milazas, que fala da alegria dos negócios, que, se vocês quiserem, depois a gente grava deixa gravado a live, a gente pode botar lá. Ela fala que é como se a vida, o mundo, fosse um banquete, uma mesa com um banquete. Só que tem pessoas que vão lá e se servem bem pouquinho. Ela disse no começo até ela pensava assim, bah, mas isso é, tipo, é de ficar com raiva. Sim, existem muitas possibilidades. Tem pessoas que não enxergam e não se abrem para ver novas possibilidades e vão lá e pegam sempre as mesmas coisas. Mas o banquete está posto para todos. E É o que a gente a forma, né, a forma de se abrir é perguntando para que. E como é que vem a resposta? Se vocês não podem escrever aqui para nos perguntar, tá? Como vocês não perguntam, a gente vai falando. Mas como vem a resposta? Não vem assim, agora eu vou perguntar, tá? O que eu tenho que fazer? Ah, não vai vir alguém vai me dizer, ah, faz isso. Não, quando eu penso, eu estou numa carreira e eu tenho dúvida se eu faço a troca de carreira e o que vai me limitar? Provavelmente é o medo de que se eu trocar não for bom. O medo da escassez. E se eu abrir mão de algo seguro para algo incerto, né? A insegurança, o julgamento. Ai, mas e se eu não for tão bom para achar que eu posso fazer outra coisa? É tudo que a gente vai falar. São todas as coisas que a nossa mente lógica traz para nós. Se eu começar a ouvir tudo isso, o que eu vou fazer? Eu vou ficar onde eu tô. Eu vou me paralisar, eu vou ficar. Não, é melhor mesmo eu não tentar criar mais algum produto novo na minha empresa, ir mais para um mercado novo, eu tentar expandir. Eu vou ouvir isso. Não, não. É melhor ficar assim, como é que eu tô, E e tá tudo por que certo. a mente faz isso? Porque a mente, ela tá numa zona de conforto. Ela não quer a mudança. A mente nunca quer a mudança. Ela quer ficar sempre naquele mesmo espaço. Por isso que a gente fala que acessar a consciência é ir além, né? É sair dessa mente e acessar lá dentro, né? O que está aqui dentro e que tem um potencial muito grande, muito maior que a gente imagina. Então, se querem saber mais sobre perguntas, pode inscrever ali ou depois na live que fica salva, como fazer, né? Que a gente quer passar os 5 passos, é 8h20, senão já não passa É, todos. segundo Mas a passo. primeira coisa seria, né, fazer perguntas para criar mais. Falou em transição de carreira, né? Aparece um emprego lá, daí tu faz a pergunta assim: essa escolha vai criar mais? Essa escolha vai criar mais na minha vida? Vai me trazer mais alegria? Vai me trazer mais dinheiro? E percebe no corpo, que é o que a Cris falou. Se perceber uma leveza, é isso. Pode ir. Se perceber um peso, talvez pensa mais um pouquinho, avalia um pouquinho mais, mas perguntem. Né? Aprendam que a pergunta tem 1000 possibilidades para ti, que E, tu jamais gente, imagina. gente, o que eu percebo com as pessoas que a gente atende, pessoas que vêm com essa dúvida de querer fazer transição, alguma mudança, e de receber uma sessão de barra de axis, e aquilo fluir depois. Por quê? Porque a gente consegue tirar aqueles medos, aquelas dúvidas todas que a mente da gente vai criando, e a pessoa avalia as possibilidades e escolhe, e Sim. muda. Fica mais fácil, né? É? O segundo passo é sair do julgamento. Primeiro, o julgamento de você mesmo. Quem são os nossos maiores julgadores? Nós mesmos. O julgamento mata a criação. Sempre que você se julga, você está matando a criação. O julgamento é a maior crueldade que você pode fazer com você. Então, a partir de hoje, pare de se julgar.
não deu certo, fez uma escolha, não deu certo no que a tua mente imaginou que tinha que ser, não começa, eu sou um fracassado, eu não sou capaz, eu não consigo. Você mata a sua criação. Às vezes é só aquela escolha que tu fez e que tá aparecendo de uma maneira um pouquinho diferente do que tu imaginou. Não quer dizer que deu errado. Exato. E tem outra coisa, quando a Érica disse que a gente é cruel com a gente mesmo, nessa questão de julgamento, né? O julgamento é a autocrítica, né? Eu considero que algo tem que ser feito de um jeito, que tem que dar tal resultado, e o resultado é diferente. Não, eu não atingi aquilo como eu esperava. E daí eu faço autocrítica. Eu errei, eu sou um fracasso, não é bom, não sei o quê, não sou bom, chega. Mas pensem, os grandes empreendedores, as pessoas que fazem grandes criações, eles não fizeram as coisas na primeira vez e deu certo. Tem gente que tem que fazer 1000 tentativas e faz, e vai lá e cria. Não deu certo. Não, mas é isso que eu quero, eu vou tentar de outro jeito, eu vou fazer de novo. Se eles se parassem com essa autocrítica, dizendo, mas eu sou ruim, eu sou um fracassado, e não continuassem, não teria dado certo. A gente não teria o cinema falado. Eu estaria fazendo uma live aqui, tá? Porque não ia ter um celular. Porque o celular antes não estava deixando nós, as duas, entrar na tela aqui, não estava dando, a gente estava desde as 7h30, né, Érica? Tentando, antes até, para conseguir, não sei por quê, não sei, mas não deu. Mas se a gente desistir, então isso é a autocrítica, o julgamento, e outra também, e ficar ouvindo muito o julgamento dos outros. O que é o julgamento dos outros, que é o que a gente também aprende no curso de Barras? É um ponto de vista. Sob o ponto de vista deles, aquilo pode não ser bom, mas é apenas o ponto de vista deles. Se eu mostrar para vocês esse celular aqui, ó, vocês vão ver o azul. Eu vou dizer, mas esse celular está todo preto. Porque esse lado aqui está preto. Vocês estão vendo azul. Quer dizer, nós estamos enxergando a mesma coisa sob um outro ponto de vista. Então, quando nós ouvimos muito, a gente ouve muito isso, né, Érica, de alunos nossos, antes de vir para as classes, para os cursos de Barras. Mas a fulana me disse que eu não deveria fazer tal curso, que eu não deveria atender, imagina. Quer dizer, sob o ponto de vista de uma outra pessoa que tem um outro conhecimento, que tem uma outra experiência, ela acha que ela pode dar pitaco na vida dos outros, que é o que acontece toda hora. E aí nós ouvimos esse julgamento daquela pessoa, é verdade, eu não devia fazer mesmo. Ou o que nós podemos fazer? Perguntar para si mesmo, é o que eu escolho, é o que eu quero, então eu vou fazer. Dane-se os outros. É ser a gente mesmo, escolher as escolhas que a gente quer ser. Aqui eu também coloquei quantos de nós está tentando se encaixar no seu trabalho, no seu relacionamento, no seu círculo de amizades, não sendo você mesmo por causa dos julgamentos. A gente quer se encaixar. Eu escutei hoje uma outra live que estava falando ela falou assim sobre o abuso, né? A gente fala tanto de abuso psicológico, né? Abuso físico. Quantas vezes nós somos os nossos abusadores? Porque no momento que tu ouve um julgamento e tu muda o teu jeito de ser, eu sou brincalhona, mas tô num espaço ali que estão me julgando, então eu vou ficar mais quietinha. Eu sou mais quietinha. Mas todo mundo... Eu ouvia muito. Até hoje eu ouço. Tu fala muito baixinho, ninguém consegue te escutar. E aí eu sempre me achei a errada por isso. Só que não adianta eu sair gritando. A minha voz é assim. Meu tom de voz é assim. Imagina, olha que eu ouvi. Olha que eu ouvi de uma cliente sobre isso ser como a gente é. E eu disse, eu também já ouvi isso. Ela disse assim para mim, eu ria muito mais. Eu era muito mais alegre, mas diziam que eu era leviana. E aí a gente vai principalmente sendo mulher, né?
leviana no termo é, outro termo é assanhada. E eu disse para ela, eu já ouvi muito isso. Ah, mas tu é assanhada. Ou, se eu estou numa festa, eu sou de rir, de conversar, tu bebeu. Das pessoas, e eu não bebo, das pessoas não conseguirem, pelo julgamento delas, ver que uma pessoa seja feliz, alegre por si só, sem precisar de subterfúgios para ser assim. E aí começa a rotular. E daí, daqui a pouco, tu te retrai. Opa, não vou ficar rindo assim, senão vão pensar que eu não sou uma profissional séria. Que pensem que eu não Quando a sou. gente Eu vou está continuar fazendo rindo. isso, a gente está abusando de nós mesmos. Claro, porque a gente é assim. E se colocou numa caixinha que não é nossa. E aí dá para voltar até lá para o início, que a Dai falou de financeiro, limita tudo. Né? Então, daqui a pouco, tu te limitou por alguma outra coisa e começa a limitar todas as áreas da tua vida. E daqui a pouco nem o dinheiro não vem mais, porque tu não consegue trabalhar bem naquele ambiente que tu tá, tu não consegue fazer as coisas que tu gostaria. E aí daqui a pouco é o dinheiro que não vem. Né? Então isso afeta todas as áreas da vida. Então a partir de hoje também, assim, primeiro parem de vocês mesmos se julgar, né? De se autoabusar para tentar caber na caixinha dos outros. E quando vier um pensamento desses, ou quando vier uma crítica de outra pessoa, que seja um julgamento que vocês percebem, só mentalmente pensa assim, interessante ponto de vista que essa pessoa tem esse ponto de vista. E é dela. É a visão dela, é o que ela enxerga. Ok, eu tô aqui e vou continuar sendo como eu sou. E para uma autocrítica também. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista sobre mim, mas isso aqui é só a minha mente que está criando. Lá dentro eu sei que não é, que eu tô sendo verdadeira. E aí a gente começa a liberar esse peso de tentar se encaixar nas caixinhas dos outros. Vamos fazer aqui a gente pode fazer uma facilitação aqui, Érica. Quantos de vocês estão tentando se manter como estão para se encaixar no seu trabalho, no seu relacionamento, no seu círculo de amizades? Tudo que isso traz à tona, vamos destruir e descriar agora? Sim, pode POC, que é parte de um enunciado que a gente aprende também no curso de barra de Axis. Quando a gente faz uma pergunta dessas, a gente faz vir à tona essas crenças que a gente tem em relação a isso, a quanto a gente não está sendo a gente mesmo, por causa do julgamento da gente ou dos outros. E esse POD-POC é o ponto de criação e ponto de destruição, onde nós mesmos criamos as nossas limitações e que a gente é uma espécie de vassourinha para limpar. Então, essa é outra coisa que a gente aprende no curso de barras. E quem não conhece pode pensar, o que é isso? Mas funciona. A gente sabe porque a gente usa já há muito tempo o quanto a gente consegue limpar a mente da gente dessas crenças, do quanto a gente se importa com o que dizem os outros e começar a realmente olhar para aquilo que a gente quer e não mais o que os outros querem. E precisa ter coragem para ser você mesmo. Uhum. Porque todos os outros já existem, né? Não é assim que a Rô fala. Então eu preciso de coragem para ser nós mesmos, mas eu digo para vocês que é libertador. Vale a pena. Uma pergunta aqui. Quanta bondade posso ser para mim não me julgando hoje? Quer dizer, se eu não me julgo, estou sendo bondoso comigo, porque a gente é cruel com a gente mesmo. Então, até seguido, quando a gente faz atendimentos, a gente fala para as pessoas que, na verdade, a gente pensa que os outros cobram a gente. Sim, tem a cobrança dos outros sobre a gente. Ah, eu estou no trabalho, os outros cobram, sim, o chefe cobra, a família cobra. Mas na maior parte das vezes, a gente é que mais se cobra. A gente é bem cruel com a gente É mesmo. nosso. Isso. A gente, quando a gente se critica, quando a gente não gosta daquilo que a gente está fazendo, a gente que é cruel com a gente. A gente não é bondoso. Por quê? Eu estava falando também essa semana com outra cliente, que falava de insegurança, de merecimento, e aí eu falei o quanto tu reconhece as coisas que tu já fez. Se tu acha que tu
não é merecedora, como é que tu tem tanta coisa? Tu tem porque tu mereceu isso. Então, o quanto nós não reconhecemos, e aí, quando a gente não reconhece, a gente não é bom com a gente. Por que que eu só tenho que dizer, ai, como o fulano é bom na profissão dele? E por que que eu não digo como eu sou boa? Eu e a Érica falamos, né, Érica? Pá, mas às vezes a gente brinca, né? Também a gente tem que brincar. Mas a gente diz, mas eu tô melhor do que eu achava que eu podia ser, né? Que a gente tem que gostar do que a gente faz. Se nós não gostarmos, se nós não nos valorizarmos, o que a gente não enxerga na gente, os outros não enxergam. Não tem como esperar que os outros sejam bons com a gente se nós não formos bons conosco. Não tem como. Porque a gente emana as coisas que a gente sente. Se eu não estou sendo boa comigo, eu não me valorizo, porque eu quero que meu chefe me valorize. Ai, eu não sou merecedora. Mas será que eu penso que eu mereço? Eu acho que não sou merecedora, mas eu valorizo, eu me considero bom. É uma live assim meio para desestruturar, né? É para desfundamentar, para que a gente comece a pensar o quanto a gente pode ser melhor com a gente, ser mais amoroso, Esse é o ser ter paciência também, que às vezes, precisa aprender uma coisa nova, não é de hoje para amanhã, né? Que nem nós, Érica, a gente fala, né? A gente não nasceu a maioria dos que estão aqui, a gente não nasceu com o celular nas mãos que nem os nossos filhos. Então a gente tem dificuldades de fazer algumas coisas. Mas é paciência, ok, a gente ri, a gente vai aprender, né? Vamos lá, a gente está aprendendo. né? Isso é o sair do julgamento, né? E ser É, bondoso com você. Então, o segundo passo é ser bondoso. isso aí. Não adianta esperar a bondade dos outros se a gente não é bondosa conosco mesmo, né? O terceiro passo que a gente gostaria de trazer é sair do controle. Em que sentido? Não é ser descontrolado, mas geralmente o controle, a gente quer controlar tudo. Muitas vezes é porque a gente tem medo. A gente tem medo de A perder insegurança, é. segurança. Então a gente acha que tem controle de tudo, né? A gente só acha, porque a gente, na verdade, a gente não controla quase nada. Mas aí quanta energia a gente coloca ali, quanta energia a gente desperdiça tentando controlar tudo. E também eu considero assim que controle também é um pouco de falta de fé, porque a gente não tem fé, que a gente falou, né? Que existe uma força maior, existe um universo, existe um Deus, existe alguém além da nossa mente. E mais uma vez, o controle está tudo na nossa mente, é a nossa mente que cria tudo isso, para ter o controle, para ter o domínio de tudo. Então, quando a gente fala sair do controle, vamos dar o exemplo aqui dos passos, né? Eu quero fazer uma escolha diferente, eu quero fazer a transição de carreira, por exemplo. Eu começo a fazer perguntas. O que mais pode vir, né? Que outras habilidades eu tenho? O que mais é possível? Aí daqui a pouco aparecem umas coisas diferentes lá. Mas a gente, com a nossa mente controladora, a gente já criou todo o cenário que a gente imagina como tem que ser. Eu só vou sair quando eu tiver um emprego X no tal lugar. Se for em outra cidade, eu já não vou porque vai ser muito longe. Eu tenho que ganhar tanto, vai ter que ser assim, 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 assim. Aí aparece uma outra coisa diferente que sai do meu controle, foge do meu controle. Aí a gente já desiste. Por quê? Porque a gente quer controlar tudo. Então, entrega para uma força maior. O como é com o universo, não é com nós. Então, largar o controle é isso. É fazer perguntas, deixar as possibilidades aparecerem, né? Fazer a escolha ali que tu quer e entregar. Entregar para que o universo te entregue. Eu vou dizer assim, ó, que 99% das vezes vai aparecer diferente do que a tua mente imaginou. Mas as 99% das vezes vai ser muito melhor do que tu pode ter imaginado. E sem contar que o controle, além de gastar muita energia, nos traz muita ansiedade, muita preocupação, porque é um excesso de futuro. A gente já está lá na frente, querendo saber como vai ser. Então, se permitam entregar o controle um pouco, largar um pouquinho o controle das Sabe, coisas. eu até fiz um vídeo, eu ia postar ele antes, não deu mais tempo, eu fiz um vídeo de tarde,
falando sobre o controle na questão do relacionamento de ciúme, que eu estava falando com uma cliente minha, jovem, essa questão da insegurança com um namorado. E aí eu perguntei para ela como ela estava, porque ela relatou que ele ia sair com amigos. Ela disse, bah, eu tô super bem, porque ela se sentia muito insegura. Eu tô super bem em relação a isso. Eu disse, nossa, eu dei um abraço nela. Eu disse, que aprendizado, porque a gente só aprende vivendo, fazendo. Não adianta, por mais que eu te fale, tu vai ter que passar pelas coisas. E, e por que que tu tá assim? Por que tu acha que tu tá de boa? Porque eu me sinto mais segura. Quer dizer, eu quero controlar, eu tenho ciúmes porque eu sinto insegurança. Mas a minha insegurança, a minha necessidade de controle, não vai fazer com que a outra pessoa faça as coisas que eu quero ou que eu não quero que ela faça. E se ela fizer, vai ser uma escolha dela, não é uma escolha minha. A gente não consegue mudar os outros, controlar. Por mais que a gente pense que pode, os outros só vão fazer o que eles quiserem e vão mudar se eles quiserem também. Se eles escolherem isso. Daí eu disse para ela, se tu conseguiu perceber isso, deve ter te saído umas toneladas das costas. Ela disse sim. Porque não depende do meu sofrimento, da minha vigilância, se ele vai ou não vai fazer alguma coisa. E se ele fizer, ele não está fazendo porque eu sou ruim. Se ele fizer, é porque ele quis fazer. Porque daí vem a culpa, tipo, alguém te trai e tu é culpado? Vocês já perceberam isso? Separaram para pensar? A pessoa é traída e ela acha um motivo para ela se sentir culpada. Ah, não, tá, ele fez isso porque eu fiz não sei o quê. Não, se a pessoa fez isso, é porque ela escolheu. É uma coisa dela. Então, para que a gente tem toda essa carga nas costas da gente, achando que a gente pode controlar e que vai sair como a gente quer se a gente ficar cuidando de tudo e de todos, né? Quanto sofrimento. Então, sair do controle dá uma leveza. Exatamente. E talvez vocês estejam se perguntando, tá, mas como é que eu faço tudo isso, né? Primeiro, é autoconhecimento. É. Gente, não adianta, a gente sempre diz assim, todas as pessoas estão com os olhos abertos, mas quantas estão acordadas de verdade? É o que a Cris falou, cada um tem que passar por isso para aprender. E é o autoconhecimento. Então, vai procurar ajuda, vai fazer um curso, vem para um atendimento, começa a olhar além só do teu corpo físico, começa a olhar tuas emoções, começa a olhar o teu mental. Hoje tem, nossa, tem milhares de terapias, milhares de cursos, milhares de coisas. Então, assim, além de abrir o olho, né, comecem a se acordar de verdade, porque senão a gente fica nessa mente doida ali e a gente continua ali, as coisas continuam dando errado e a gente continua se limitando. E aí já vou para o próximo passo ali, que é agradecer. Uhum. E aí, em vez de agradecer, a gente continua naquela reclamação e as coisas só pioram, porque, como a gente já falou, tudo é energia, tudo é vibração. Então, o que a gente emana, a gente atrai. Por mais difícil que seja a gente escutar que tu cria a tua realidade, teu ponto de vista cria a tua realidade, é verdade. E eu vou dizer que a primeira vez que eu escutei isso, eu fiquei pé da vida com a minha prof. Fiquei uns 3 dias brava com ela, que até hoje eu conto pra ela, ela se mata de rir. Porque eu não tinha consciência naquele momento. Eu achava que não, que as coisas aconteciam lá fora e, né? E eu não tinha nada, absolutamente nada a ver com isso. Então, assim, é procurar. Né? Vem fazer uma sessão de barras. O que a sessão de barras faz? Ela começa a liberar um monte de cacaca que está ali preso na nossa mente desses padrões de julgamento, de controle, de escassez, de medos. Começa a liberar. Ou quer procurar uma outra coisa, procura, mas é assim, tu tem que dar o primeiro passo. Dá o primeiro passo que o universo bota o chão, não é assim que fala? Então aqui a gente está dando algumas dicas, mas claro, tem que fazer. Para começar já é legal.
né? Mas e para continuar? Então, assim, é se dispor a fazer, né? Aí o quarto passo que a gente quer trazer é o agradecer. Porque quantas horas do teu dia tu deixa para agradecer e quantas tu deixa para reclamar? Reclamar é clamar por mais. Então a gente reclama de tudo que a gente não tem. E vocês param 5 minutos para agradecer o que vocês têm. Como eu posso ser mais feliz e grata hoje por tudo que eu sou? Que é a Cris falou de se reconhecer, por tudo que eu sou, por tudo que eu tenho, por tudo que eu vou ter. Isso também é um hábito, é uma mudança de hábito, não acontece da noite para o dia, não é que diz, agora eu sou grata. Não é assim que funciona. É um treinamento, é uma disposição em fazer isso. Então, o quarto Pessoal, passo começa a agradecer tudo que tu tem. ó, e falando da neurociência, tá? Isso é neurociência. Então não tem nada, estão falando aqui, essa coisa de terapia, não. É neurociência. O cérebro da gente, ele tem uma capacidade de se fixar nas coisas ruins, de focar nas coisas ruins. Vejam quando está acontecendo alguma coisa ruim, né, assim, na comunidade da gente, e todo mundo fala, e todo mundo fala, e todo mundo se foca naquilo. O cérebro da gente começa a se focar só no que é ruim. Pode ter 100 coisas boas naquele dia, e aconteceram 2 coisas ruins, tu tá lá focando nas 2 coisas ruins. Quando tu começa a focar na coisa boa, nas coisas boas, tá tudo bem, aquilo lá não foi legal, mas olha quantas coisas legais. Anota lá, escreve. Escreve lá no teu caderninho. O que aconteceu hoje de legal? Agradece. Vai lá. Eu rezo com meus filhos de noite, a gente reza lá, Santo Anjo, Ave Maria, lá, e a gente tem que agradecer. Cada um tem que dizer o que tem para agradecer. Por quê? A gente faz o cérebro da gente, a gente treina ele para que ele mude o foco para ver as coisas boas. Porque não é que elas não existem. O cérebro se foca no que é ruim. E a gente que tem que fazer um treinamento. É como ir na academia para ficar lá, vamos fazer musculação. O cérebro tem que ser treinado para isso. E a gratidão ativa no cérebro coisas, áreas que nenhuma outra atividade ativa. Então, ser grato multiplica as coisas boas que a gente tem. A alegria faz a gente criar muito, tá? Outra coisa que a gente nem botou aqui, a alegria. A alegria faz a gente criar mais. E a gratidão multiplica aquilo que a gente cria. Então, Inclusive, hoje eu até vi só um essas 2 vídeo coisas para essa live, Érica, assim, ó, não precisava mais. Se vocês não lembrarem de mais nada e lembrarem disso, a alegria cria. Quando vocês estão alegres, olhem quanto vocês expandem, quanto cria mais. E comecem a agradecer. E vocês vão ver que mais coisas boas vão aparecer, porque isso é energia. Eu vi o vídeo hoje também do Hélio Couto, que aí como acredito, isso já é comprovação científica, né? Já é física quântica, é energia, é vibração. E ele falava do agradecer também, inclusive agradecer pelo que tu ainda não tem. Aí ele dizia assim, agradeça pelo carro que você tem, agradeça pela casa que você tem, agradeça pela casa na praia que você tem, mesmo que você ainda não tenha. Porque tu começa a criar. Deixa eu responder aqui para Rê. Rê, vamos fazer assim. Primeiro lugar, agradece ao cérebro que tu tem, tá? Porque ele me sabota. Agradece ao cérebro que tu tens. Vamos agradecer o corpo da gente, outra coisa, né? Quando a gente fala em gratidão. Quem faz tudo com a gente? Todos os dias, o corpo da gente. E a gente faz algo que parece que é uma desconexão. É como se o corpo está ali para me servir, para o que a minha cabeça pensa, ele está ali para servir. Então a gente não faz uma conexão mente-corpo, corpo e mente. Então vamos agradecer ao cérebro que a gente tem, a tudo que a gente sabe, ao corpo da gente. Que bom que a gente está aqui, que a gente escuta, a gente fala. E para que tu consiga fazer esse não sabotar, uma coisa que é realmente muito incrível, não sei se tu conhece, Rê, mas pode nos escrever depois pelo direct, é receber sessões de barra de axis. Faz uma limpeza no cérebro da gente, faz assim, ó, sair
dessas crenças, desses traumas que pode ser, a gente pode ter sofrido traumas que ficam lá no nosso inconsciente e acontece alguma coisa que um gatilho e a gente volta. Ai, não, mas eu não posso fazer isso. Ai, não, isso não Mais vai uma dar vez, é a certo. mente, E a né? gente não sabe o que é. E com as sessões de barra de axis, tu não precisa saber o que é. Tu não precisa falar. Porque o corpo, a memória, não digo só a memória da cabeça, a memória de todas as células da gente, elas sabem o que que é. E a gente vai fazendo uma espécie de faxina e o cérebro vai criando novas conexões, novas possibilidades. Tem estudo científico já que mostra o que as barras de Axis fazem. Uma médica neurocientista americana, e ele também é um neurocientista, eles já há 12 anos estudam os efeitos positivos para a mente da gente quando a gente recebe sessões de barra de axis. Para fazer mudar o cérebro faz sempre o mesmo caminho, sabe? Quando bota lá o boizinho para ir para a roça, ele quer sempre pelo mesmo caminho. O cérebro da gente está acostumado a fazer esse caminho. Então, chega alguma coisa lá, daqui a pouco para te proteger, o cérebro acha, ai não, isso aqui não vai ser bom, então eu não vou permitir. Às vezes é para nos proteger. E aí ele realmente nos sabota, a gente mesmo se sabota. Então, uma das dicas bem interessante, é agradecer e receber. Nunca recebi, experimentar. É. Experimenta. Eu tenho certeza, quem não recebeu ainda, vai receber. Deveria ser uma questão de saúde pública, porque a limpeza mental, a clareza mental que a gente tem é algo assim, às vezes em uma sessão é uma transformação de vida, podem acreditar. É. Podem duvidar também, duvidem e venham experimentar. Né? E só para terminar, Edu, agradecer, então, é normal, né? Quanto tempo a gente passa reclamando em vez de agradecer. E também a neurociência, também a gente está estudando nessa pós, né, que a Cris falou que é de neurociência, psicologia positiva, que a mente não consegue focar em mais de uma coisa por vez. Nem um computador. Tu pode mandar o computador fazer 10 coisas, ele não vai executar as 10, ele vai uma por uma, fica na fila. Então, se a gente está com um excesso de pensamento negativo, um excesso de reclamação, a gente não consegue focar no outro. Por isso que começar a fazer um treino diário para inverter essa situação. Tá no supermercado, tá todo mundo reclamando. Tá na fila do banco, tá todo mundo reclamando. Liga a TV, é só coisa ruim. Sai disso. Sai disso. Desliga a TV, não olha mais notícia. Tô no banco, tô não sei o quê. Bota o fone de ouvido, escuta uma música. Tem que fugir disso. Porque, né, a gente cai de volta nisso. É muito fácil. Por isso que é essa coisa de tu acordar, de tu tomar consciência disso e tomar atitude de mudar, que é o 5º passo. Verdade. Você está na disposição de fazer o que se requer para mudar e para criar mais? Vamos estar quase encerrando a live, tem mais 4 minutinhos aqui. Durmam com essa pergunta agora, né? Verdade, você está na disposição de fazer o que se requer para mudar e para criar mais? E aí é qualquer coisa. É hoje de noite deitar e parar 2 minutinhos e agradecer 3 coisas boas que aconteceu hoje. Às vezes uma delas é a nossa live, bota ela na tira. lista. Essa live, bota na lista. E mandem. Olhar ela amanhã desde o início. E mandem depois para pessoas que vocês acham que pode ser contribuição, porque eu tenho certeza, eu aposto na minha cabeça, muita gente precisa. Muita gente. E uma frase que eu anotei aqui para falar para vocês, que é assim, ó, uma situação desconfortável é o maior presente que podemos ter para tomar uma atitude para mudar. Quanta mudança você é capaz de suportar na sua vida para exatamente ter a vida que você escolhe? Então, isso é para pensar. Né? Então, muitas vezes, eu não consigo criar mais, nada dá certo, tudo me limita. Mas verdade é que você está na disposição de fazer o que se requer. Se você não mudar, nada muda. É porque às vezes a gente diz que quer mudança, mas não, na verdade não quer fazer o que é. Porque quando nós falamos aqui, não é, eu vou me sentar aqui e vou agradecer, não vou me julgar. Não, tudo isso é necessário, mas se requerem ações. Só que quando a gente começa a agir de uma forma diferente, vem essas possibilidades para a gente escolher, e a gente tem que escolher e tem que agir.
Então, a gente tem que sim fazer os movimentos. Se eu quero que haja mudança, eu tenho que mudar. É impossível, pessoal, impossível ter resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. O Albert Einstein já dizia isso. Se eu sempre repetir todos os dias a mesma rotina, as mesmas coisas, o mesmo comportamento, como é que eu vou ter resultado diferente? Não existe, não tem como. Então, se eu Às quero vezes a gente que reclama, mude, eu tenho que mudar. então às vezes a gente fica na reclamação de que as coisas não mudam, mas a gente não está na disposição de fazer o que se requer. É, E às vezes é desconfortável. Às vezes aquele caos que aparece ali é exatamente para te provocar a fazer a mudança, para te dar o teu salto quântico, para te pular para o próximo nível. Só que aí a mente já vem, já começa a dizer, bah, eu acho que não, é uma transição de carreira, bah, mas eu vou ter que estudar mais. Ixi, me deu uma preguiça agora. Ah, mas eu vou ter que ir até outra cidade lá, sei lá, porque o emprego é lá, é para fazer um curso, bah, mas vou me deslocar até lá. Ah, mas vai custar muito caro. Isso é se sabotar. Então, quando a gente escolhe, a gente tem que fazer, que acredite, tem que tomar atitude. e Né? se Não acha que a gente não tinha quiserem, vergonha aqui de fazer uma live. né, Né? Érica, e se quiserem aprender mais sobre isso, se realmente quiserem mudar sua vida de verdade, a gente convida, faz um curso de barra de axis. É um curso de um dia, mas é muito além de um curso, é um treinamento de autoconhecimento. A gente faz facilitações nesse curso, as pessoas saem transformadas. Olhem nos nossos Instagrams que a gente tem, coisas que a gente conta, histórias, né, do que acontece. É muito interessante. Eu também, quando fiz o meu curso, eu comecei para mim, porque eu queria mudar a minha vida. Não foi para atender nem nada, foi para mudar, melhorar a minha vida. Então, é Isso, vai cair também um aqui, deu uma convite, hora. tá? Gratidão a quem Gratidão a entrou, quem nos ouviu um todos. pouquinho. Quem não ouviu desde o início, volta lá e olha desde o início para ouvir os 5 passos. Né? Isso Espero que aí. tenha dado uma chacoalhadinha em vocês ali. Não é que a gente quer ser malvada, mas é Não. realmente para contribuir, né? Para que a gente realmente faça a mudança, para a gente crie mais e que a gente seja mais feliz. A gente veio aqui para ser feliz, a gente não veio aqui para sofrer. E é possível fazer a mudança. Quem quiser, o próximo curso vai ser dia 23/11, tá? Estão todos convidados. Ah, Isso não tenho aí. dinheiro, tem 13º agora em novembro, tem 13º em dezembro, em vez de gastar só em presentinho de Natal, ou só em roupa, ou só em comida, quem sabe faz uma escolha diferente que você ainda não fez e vê É o que pode verdade. acontecer. Tá bom? Beijo para todo mundo. A gente vai deixar gravada, tá? Depois podem voltar O lá, Arrê falou que comentar. foi um terremoto. Uhul, Que bom, que que bom. bom. Beijo para E vocês, convido boa vocês noite. a ir lá e colocar um comentário, ou uma carinha, um coraçãozinho, que daí ajuda a engajar mais no Instagram para mandar para mais pessoas, para que mais pessoas possam ver, enviem essa live para mais pessoas, tá? Para Isso aí, é contribuir. live de milhões, a gente sabe disso. Tá bem? Boa Boa noite, noite para todo mundo, então. tchau.